lá. O objetivo de hoje como é fazer os exercícios da unidade 4, certo? Esses exercícios estão no nosso livro, certo? Eu escolhi os principais exercícios da unidade 4 e coloquei aqui para a gente resolver hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje estamos em 16 alunos, graças a Deus. Deus queira que apareçam mais, mas vamos lá. Esse exercício da unidade 4, seção 2, certo? O amplificador inversor é um dos circuitos mais básicos. Uma vantagem desse amplificador é que o seu ganho de tensão é igual à razão entre a resistência de realimentação e a resistência de entrada. Assim, em um circuito amplificador inversor, o circuito algébrico da tensão de saída é o oposto ao da tensão de entrada. Desta forma, projetamos um circuito amplificador inversor com ganho 100. Obtemos a sinal alternativa com o circuito amplificador inversor com sua respectiva configuração. Essa é uma questão considerada fácil, certo? É uma questão considerada fácil. Basta que nós tenhamos algum entendimentozinho, uma formulazinha aqui, e é uma questão fácil de ser resolvida. Vamos para a resolução. Este método aqui de resolução eu adotei essa semana, que é uma resolução que eu vou dizendo passo a passo e vai aparecendo aí para vocês, certo? E quando tiver algumas coisas de calcular, eu peço a vocês que tenham uma calculadora para a gente conferir juntos, né? Foi assim que toda aula é importante vocês terem a calculadora em mãos, né? Então, essa não é diferente. Então, eu coloquei aqui um resumozinho aqui da parte importante que interessa para a gente aqui da questão, certo? E vamos à resolução, certo? Primeiro passo, como ele diz aqui na questão, como o ganho é 100, a relação entre as tensões de entrada e de saída é dada por, certo? Então, isso aqui é uma fórmula, tensão de saída é igual a menos R2, R1, VI, certo? Isso aqui é a fórmula da relação entre tensão de entrada e tensão de saída, certo? Então, vocês concordam comigo que eu tenho R2, eu tenho R1 e eu tenho R2 dividido por R1 e tenho VI, não é isso? Então, quem é esse meu VI aqui? Esse meu VI é... desculpa. Quem é esse meu VI? Essa relação aqui é menos R2 dividido por R1 vezes VI, eu tenho, como ela é um amplificador inverso, né? O amplificador aqui que eu já disse, um amplificador inversor, circuito de amplificador inversor, onde ele diz aqui a tensão de entrada, né? De saída é o oposto da tensão de entrada, é isso? Ele é o oposto da tensão de entrada. Então, como ele é oposto, se aqui ela está negativo, quando ela vai se opor, ela vai ficar o quê? Positivo. A fórmula, a própria questão, ela diz aqui, ó, o amplificador inversor é um dos circuitos mais básicos. Uma das vantagens desse amplificador é que seu ganho de tensão é igual à razão entre a resistência de realimentação e a resistência de entrada, certo? Então, tá certo, entre a resistência de realimentação e a resistência de entrada. Ainda, um circuito amplificador inversor, o sinal algébrico da tensão de saída é o oposto da tensão de entrada, certo? Então, eu tenho essa minha fórmula aqui, inicial. Quando eu tenho um circuito amplificador, o que é que vai acontecer? Ele vai inverter, certo? Se eu tenho na entrada um sinal negativo, na saída vai ser um sinal positivo, certo? Então, se eu tenho um sinal positivo na entrada, na saída vai ser o sinal negativo. Ele inverte, só inverte o sinal, certo? Então, diante dessa informação, o que é que eu tenho? R2 dividido por R1 igual a minha tensão. Quem foi a minha tensão aqui? Meu ganho aqui, que ele disse? 100, não é isso? Então, tem um 100. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter R2 igual a 100 R1, certo? Então, isso aqui é uma regrinha de 3, né? R2 vezes 1
e R1 vezes 100. Então, aqui eu tenho R2 igual a 100 R1. Pronto. Diante dessa informação que eu determinei aqui, certo? Sempre vai ser assim, certo? Só vai mudar o meu ganho, né? For 100, for 200, for 300, for 400, for 500, certo? Dentro dessas informações, eu vou analisar as alternativas, certo? Eu tenho aqui 5 alternativas. Letra A, B, C, D e E, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Substituição. Vamos lá. R2 é igual a 100 R1, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui que R1 é igual a 1000K. Ou 1000K não, 1K. R1 é igual a 1000. Se eu substituir aqui 100 vezes 1000, só de cara eu sei que não é, né? Vamos dizer, 100 vezes 1000, eu vou ter aí 100 mil. 100 mil. R2 igual a 10. 10 é igual a 100 mil? Não, claro que não, né? Entendeu? Então, 10 é igual a 100 mil? Não. Certo? Então, vou analisar aqui, vou pular aqui para a letra C, que é a minha resposta. Vou pular aqui para a letra C. Quando R1 for igual a 10, R2 é igual a 1000, vamos ver. Se eu pegar R1 aqui, multiplicar 10 vezes 100, vai ser igual a 1000? Sim. Certo? Então, a minha resposta aqui é a letra C, certo? Aqui, resposta letra C. R1 igual a 10 e R2 igual a 1000. Ou seja, vai ficar aqui 1000 igual a 1000. Entendeu aqui, pessoal, ou não? Tem alguma pergunta aqui para fazer? É questão só de interpretação aqui, né? Lembra, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Deu para entender aqui ou não? Tranquilo, professor. Certo? Ele está dizendo que um lado da igualdade aqui é igual ao outro lado da igualdade, né? 100 vezes 10 igual a 1000. R2 aqui, 1000. Ficou 1000 igual a 1000, não é isso? Tá bom, pessoal? Isso aqui só foi, sabendo dessa fórmula aqui, você resolve a questão só por substituição, certo? Você pode substituir as outras fórmulas aqui depois com o tempo, se você quiser, e você vai ver que a resposta é essa daí, tá bom? Então, vou pular aqui. Um amplificador não inversor é o circuito básico com a POP. Suas vantagens incluem ganho de tensão estável, impedância de saída alta, impedância de saída baixa, certo? Em um circuito amplificador não inversor, a tensão de saída e a tensão de entrada têm a mesma polaridade. Seja o circuito amplificador não inversor da figura a seguir. Olha, legal esse aqui, porque tem a mesma polaridade. Ele não inverte, certo? Então, esse daí tem essa diferença do circuito inversor, certo? Ela não inverte, tá bom? Então, vamos lá. Aí, aqui, o que é que eu tenho? Tenho um circuito, né? Ampop. Ele diz aqui, a minha resistência 1, 2,2 kΩ, resistência 2, 220, para uma tensão de entrada, 5 volts, assinalo a alternativa que apresenta a tensão de saída do circuito, né? Ou o meu VDS, certo? VS, né? Então, vamos lá. Eu repeti aqui os dados da questão, que é importante para que a gente visualize e responda a questão, certo? E o nosso primeiro passo. A relação entre as tensões de entrada e de saída, né? Nesse caso aí, é dado por VDS igual a R2 dividido por R1 mais 1 VDE, certo? Pode ver que ele não inverte, certo? Ele não tem o sinal negativo para depois ficar positivo, ou não tem o positivo para depois ficar negativo, certo? Ele não tem essa inversão, certo? Toda inversão que a gente chama, a gente começa por negativo para positivo. Pode ser, em alguma exceção, que seja de positivo para negativo, mas geralmente é de negativo para positivo, né? Nesse caso, não inverte, a gente não precisa se preocupar com questão de sinal, certo? Então, aqui, ó,
Na questão, ela me dá o meu R2, o meu R1 e me dá a minha tensão de entrada. Né? Tá aqui, ó. R2 quanto é? 220. R1 quanto é? 2.200. E a minha tensão de entrada, 5 volts. Não é isso? Então, até aqui não tem dificuldade. Tá aqui, ó, 220 dividido por 2.200, mais 1 vezes 5. Vou calcular aqui para ver quanto é que vai dar, certo? 220 dividido por 2.200, não é isso? Mais 1 vezes 5, né? Então, se vocês tiverem com a calculadora aí, pode observar que vai dar 5,5 volts, certo? Eu calculei aqui direto, mas se pode fazer por partes, né? Dentro do parênteses vai ficar 1,1 vezes 5. Eu calculei direto aqui, vai dar 5,5 volts, certo? O meu VDS vai ser 5,5 volts. Então, consequentemente, a minha resposta é letra A. Uma questão também aí relativamente simples, né? Não tem grandes dificuldades. Posso passar para a próxima questão, pessoal? Pode. Vamos lá, certo? Só uma observação. Observe que toda vez quando tiver a resposta, vai estar em amarelo, certo? Esse material Professor, eu não coloquei. Não. esse slide você vai colocar você coloca lá no grupo de conversão eletromecânica, vai botar no grupo de eletrônica? Vou colocar tanto no grupo quanto no AFA. Eu não coloquei porque tem a resposta. Senão vocês não vão assistir aula, né? Entendi. Senão vocês não querem assistir aula. Né? Se eu botar a resposta lá, não tem nem graça. Vamos lá. Aí eu fiz dessa maneira aí, eu acho que assim fica mais fácil da gente entender, né? Ela foi fazendo uma animação, né? Vai aparecendo por partes, né? Fica mais fácil da gente ir trabalhando. Até se você tiver uma calculadora, né? Fica mais fácil de acompanhar também, tá bom? Então vamos lá. Seja o amplificador inversor generalizado da figura 4.45. Considere a impedância Z1, né, de 50 kΩ e a impedância Z2 de 10 microfarad, certo? Então, eu tenho aqui meu amplificador generalizado com as minhas duas impedâncias, certo? E o que é que ele diz mais aqui? Na entrada, foi aplicado um degrau de tensão, como visto na figura 4.46, certo? Essa questão de degrau de tensão, a gente vê muito isso em eletricidade, né? Quando você quer partir algum equipamento, alguma coisa desse tipo. A gente diz que ela pode partir em rampa, em degrau, certo? Mas em eletrônica também existe isso. Então, supondo que o capacitor inicialmente descarregado obtém a expressão para a saída. Calcule a tensão de saída para T igual a 2S e assinale a alternativa correta. Certo? Então, ele quer aqui que você calcule a tensão de saída para o tempo igual a 2 segundos, certo? Ele quer que você ache a expressão VDS e depois substitua por 2 segundos e calcule a sua tensão de saída, tá bom? Então, vão ter duas etapas. Pode ver a resposta que ele pede duas alternativas aí, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei os dados aqui em cima para facilitar, né, o nosso entendimento. Primeiro passo, calcular a tensão de saída, certo? Então, eu coloquei esse gráfico aqui porque eu vou precisar dele também. Porque nesse gráfico, ele mostra aqui V inicial e VDS. V inicial 0 e o VDS 2 volts, certo? Que que ele fala aí quando está em rampa, né? Então, eu tenho essa formulazinha aqui. Não se assustem,
mas essa forma era para me calcular a minha tensão de saída para um amplificador inversor generalizado, certo? Então, essa fórmula aqui eu tenho V de S em função do tempo, né? Menos 1 sobre o resistor vezes o capacitor, que eu tenho aqui é o meu resistor, eu tenho também meu capacitor ali em cima, certo? Não tem, até agora não tem dificuldade. Eu tenho a minha tensão, V de S, desculpa. Que está pequenininho aqui, mas... V de E, verdade. Eu tenho a minha tensão V de E, que também está no gráfico ali, em função do tempo. E eu tenho a minha tensão V1, certo? A minha tensão V1, ela é zero, certo? A minha fórmula aqui, ó, V de 1, ela é mais V de 1 igual a zero. Isso aqui não precisaria nem ter, né? Mas o autor apresenta ela para a gente, certo? Então, vamos considerar. Que V de 1, zero, V1 vezes zero é zero, né? Tá bom? Agora, ela pode apresentar, porque se o autor disser, né, pedir depois que você calcule que o V de 1 seja a partir de 2 volts, 3 volts, 4 volts, né? Se você tiver uma questão que tiver vários componentes, né, vários amplificadores, inversores, então você pode ser que V de 1 aqui não seja zero, pode ser que seja 2, pode ser que seja 3, mas que não é o nosso caso, certo? Então vamos lá. Substituindo aqui na fórmula, o que é que a gente tem? 1 da fórmula, que é meu RC, ou meu R, está aqui, 50 kΩ, ou 50 vezes 10 a terceira, ou 50 mil, certo? Vezes quem é o meu C, que é o meu capacitor, né? Tá aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 6, porque microfarad é menos 6, não é isso? Então, 10 vezes 10 a menos 6, tá certo? Aí eu tenho aqui integral, quem é a minha tensão de entrada? Opa, a minha tensão de entrada é a minha tensão que está aqui no gráfico, a minha tensão da rampa. Pode ver aqui, ó. Quem vai ser a minha tensão de entrada? 2 volts. É isso? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 2 dt mais zero, né? Porque V1 vezes zero é zero, né? Mais zero, tá bom? Então, agora que eu vou ter o meu pulo do gato para resolver a questão, certo? Então, preste atenção aqui para que a gente não erre. Quando eu tenho aqui essa fórmula aqui, essa equação aqui eu resolvo facilmente, né? Vamos pegar aqui na calculadora e resolver facilmente. 1 dividido, né? 50, tá 50 mil, fica mais fácil, vezes 10, vezes 10 elevado a menos 6, né? Essa resolução aqui vai ser igual a 2, certo? Isso aqui vai ser igual a 2, eu calculei aqui, vai ser igual a 2. Então, quando eu tenho aqui a integral de 2 dt, isso aqui, ó, é o pulo do gato. Vai se transformar em vezes 2t, tá bom? Então, quando eu tenho integral de 2 dt, ela vai fazer o quê? Ela vai se transformar numa multiplicação em função do tempo. Como ela é uma multiplicação em função do tempo, só que eu tenho essa variável aqui, que é 2, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, então ela vai ficar 2, que eu calculei, que é isso aqui, vezes 2t, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira aí. Só que aqui ainda está faltando um símbolozinho aqui que não saiu. Observem aqui que vai ser menos 2 vezes 2t mais 0. Tem um menos aqui, certo, pessoal? Não saiu aqui. Eu vou até colocar aqui no meu slide para quando eu for passar para vocês, ele ter esse sinal de 2. Tá bom? Então, aqui vai ser menos 2. Já coloquei aqui. Vou até salvar. Não vai atualizar para vocês aí, porque eu tenho que entrar e sair de novo para atualizar. Mas no material que eu vou mandar para vocês, já vai estar atualizado. Então, multiplicando aqui, facilmente, eu vou ter aqui menos 4t.
certo? A resposta está correta aqui, só esse aqui que ficou faltando. Então, está em amarelo, pode observar que é a minha primeira resposta, certo? Então, quando eu resolvi isso aqui, o que é que eu vou ter agora? O nosso segundo passo. O que é que ele pede no nosso segundo passo? Calcular a tensão de saída, VDS, para o tempo igual a 2 segundos. Tá aqui, ó. Calcule a tensão de saída para T igual a 2 segundos, tá bom? Então, facilmente, né, nós vamos substituir na equação que nós achamos em cima, né, VDS em função de tempo igual a menos 4T. É isso? O que é que eu vou ter agora? VDS vai ser agora, não vai ser mais função de tempo, vai ser em função de 2 segundos, né? Só eu substituir ali, vai ficar menos 2 vezes 2. Desculpa, menos 2 vezes 4 aqui, viu? Oh, menos 4 vezes 2, não é isso? Menos 4 vezes 2. É hoje. Menos 4 vezes 2, vou analisar aqui. Menos 4 vezes 2, que vai dar igual a... Menos 4 aqui, pessoal. Menos 8 volts, certo? Eu já corrigi aqui na matéria que eu vou passar para você. Menos 8 volts, que vai me dar aqui a letra A, certo? Vai ser menos 4T, menos 8 volts. A resposta, ela está correta, certo? Só foi... Esse aqui é a letra A. V de S menos 4 e V vezes tempo 2 segundos, menos 8 volts, certo? Isso aqui, 4 vezes 2, 8, né? Um sinal negativo, tá bom? Então, já estou fazendo a correção aqui no material. O que aconteceu isso? Um errozinho aqui de digitação, tá bom? Por isso que é bom resolvendo junto com vocês, justamente para não acontecer isso. Vamos lá. Agora, alguma dificuldade até agora, pessoal? Tranquilo aí, né? Só aplicação de fórmula. Só se ligar aqui nesse pulo do gato, tá bom? Nessa questão aqui, para que não perdemos a questão por não saber esse pulozinho do gato aqui, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Exercício unidade 4, seção 3, exercício 2, certo? Considere o circuito amplificador diferenciador da figura 4.7, com R igual a 1 kΩ e capacitor de 10 microfarads. Sabemos que ele apresenta uma saída proporcional à variação do sinal de entrada, certo? Se considerarmos um sinal senoidal como entrada, obtém a expressão para o ganho em função da frequência angular. Calcule o ganho para a frequência angular dada por ômega igual a 10.000 radianos por segundo e assinale a alternativa correta, certo? Então, o que é que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para que eu calcule o ganho, certo? Esse circuito aqui é um circuito de malha fechada, certo? Porque eu tenho esse resistor aqui, ele está voltando, né, para cá, ele está indo do início, voltando aqui para o início, ou está na saída, desculpa, na tensão de saída, e voltando aqui para a tensão de saída. Então, quando você tem qualquer componente voltando, qualquer linha voltando, é considerado sinal uma malha fechada. Se você não tivesse essa resistência, era considerado malha aberta, certo? Então, o que é que ele quer? Que calcule a frequência angular, certo? Dada por 10.000 radianos por segundo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Eu repeti aqui os dados da questão para ficar mais fácil o nosso entendimento. Coloquei também a nossa frequência angular. Primeiro passo, calcular o ganho da minha malha fechada, certo? Qual a minha fórmula? Vai ser A, certo? Igual a radianos, né? Frequência angular, certo? Resistor e o capacitor.
certo? Então, vamos lá. Primeiro, vou calcular o ganho da minha malha fechada, que é o que ele pede aí, certo? Depois, eu vou calcular ele em função de 10.000 radianos por segundo. Ele pede na questão as duas informações, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser aqui o meu ganho em função da malha fechada? Vai ser, quem é meu resistor? 1.000, né? 1 kΩ é igual a 1.000. Quem é meu capacitor? 10 microfarads, ou 10 vezes 10 a menos 6. Então, calculando aqui, eu vou ter 1.000 vezes 10 vezes 10 a menos 6. Eu vou ter aqui 0,01 ômega, né? Certo? Professor, eu posso calcular direto? Posso. Só que na resposta lá do exercício, né, ele pediu para calcular ele em malha fechada e depois pediu para calcular substituindo pelo ganho de 10.000 radianos por segundo. Né? Então, eu fiz a primeira parte, não substituí, depois eu substituo. Nossa segunda parte, que ele pede, né, nosso segundo passo, calcular para o ômega, a minha frequência angular, 10.000 radianos por segundo. Só é substituir aqui, certo? Tem a minha expressão calculada aqui no passo 1, só vou substituir, não é isso? 0,1 vezes 10.000, que ele me pediu aqui, que vai ser vezes 10, 1, 2, 3. Vai me dar a resposta aqui de 100, né? Porque ele é admissional, né? Porque todo ganho ele é admissional, certo? Então, diante dessas duas respostas, eu tenho aí letra C, certo? Porém, ele podia pedir já direto o ganho de 10.000 radianos por segundo. Só era colocar, acrescentar aqui vezes 10.000 no primeiro passo, acrescentar. Como ele pediu separado, a gente calcula separado. Não tem grande dificuldade. Tranquilo aí, pessoal? Acho que não tem dificuldade não aí. Ou tem alguma dúvida aí? Então, vou para a próxima questão. Essa questão aqui eu deixei por último, porque ela é uma questão da unidade 1. Ela é uma questão de... eu não gosto de fazer, de responder questões teóricas, porque eu considero que o aluno responde em casa, né? E ele responde em casa. Em qualquer dúvida que tiver alguma coisa, eu posso dar a resposta aí sem problema. Porém, essa questão ela é muito importante para a questão dos amplificadores. É uma questão que pode até ser que caia alguma coisa dela aí na prova. E eu sempre digo, se cair alguma questão dessa na prova, vê se até as outras questões não respondem a ela. Porque se você observar, se eu voltar aqui, eu não vou voltar, né? Senão vai estar lá, vocês vão ver a resposta. Mas se eu voltar aqui, tem uma questão que ela fala sobre isso. Tem um texto de uma questão que ela fala sobre isso. Então eu não vou voltar. Mas isso aqui é uma questão muito importante para o entendimento de amplificador AMPOP. Então vamos lá. Os amplificadores operacionais, AMPOPs, são construídos, combinados, diversos estágios de amplificadores, incluindo alguns dos seus estados amplificadores diferenciais. Isso confere aos AMPOP algumas características bastante úteis em circuitos eletrônicos. Assinale a alternativa que contém apenas características dos AMPOPs. Pessoal, eu vou deixar aí para vocês responderem, certo? Eu queria que vocês respondessem isso aí para mim, por favor.
Foi o que eu tava vendo aqui, professor. Pode falar. Eu tô achando que é a letra A. Direção do modo comum, tá em essa de entrada. Tá correto. A resposta é a letra A mesmo, certo? Então, rejeição de modo comum, né? Alta impedância na entrada, baixa impedância na saída e alto ganho. E esse tópico aqui eu bati muito na semana passada na nossa aula teórica, certo? Ele tem que ter impedância alta na entrada, ele tem que ter impedância baixa na saída e um alto ganho, certo? Isso é uma característica dele. Ele tem a rejeição em modo comum, né? Então, ele é um amplificador pop, a resposta é essa daí mesmo, letra A, certo? Então, achei importante essa questão aqui, certo? Porque pode ser que caia aí na prova de vocês algo desse tipo, certo? Essa questão ela é bastante importante e eu acho interessante. Pessoal, eu coloquei. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, sabe? Rapidinho. Parar a gravação.